Alô, alô, esmeraldinos e esmeraldinas. Muito bom estar aqui com você para falar das coisas do Goiás, das cores do Goiás. Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir a sua inscrição, que você venha se inscrever no nosso canal, que você venha mandar mensagem, fazer a sua pergunta e dar aquele ok. Essa é uma forma que você tem de nos ajudar, beleza? Pessoal, gostaria de estar falando aqui com vocês a respeito, né, da final. Já tem um jogo no sábado. E eu gostaria de estar falando aqui, de estar pontuando a respeito do Pedrinho, o atacante, né? O Goiás perdeu o Jajá e agora o Goiás está contando aí com o Pedrinho para não precisar de mexer na estrutura do time, porque se o Pedrinho não mostrar futebol, vai ter que mexer na estrutura. Aí, em vez do Goiás jogar no 4-3-3, vai ter que jogar no 4-4-2. E essa é uma formação que o Goiás não jogou no Goiano praticamente. O Goiás jogou no 4-3-3 o campeonato todo. O Goiás só jogou com o Gama, só jogou um jogo pela Copa do Brasil no 4-4-2. E o Pedrinho ele tem que se ajudar. O Pedrinho tem que se ajudar para conseguir ajudar o Goiás, porque o Pedrinho teve a oportunidade de jogo passado, inclusive o Daniel Paulista até elogiou ele no final do jogo, né, na coletiva de imprensa, ele elogiou o Pedrinho. O Pedrinho jogou o primeiro e o segundo tempo, jogou o jogo todo. Ele até marcou bem, né, ele voltou bem na marcação, mas só que ele não conseguiu desenvolver bem no ataque. Ser aquele atacante de explosão, aquele jogador que dá aquele último passe, aquele drible, chuta pro gol. Ele não conseguiu desenvolver o futebol dele ainda nesse Goiânia. Ele jogou um jogo bem que foi. Eu até esqueci qual time que foi. Eu acho que foi contra o Goiatuba. Ele jogou muito bem. O Goiás gol de 4-0. Ele foi muito bem no jogo. E depois disso ele não conseguiu mais desenvolver o seu futebol no Goiás. Tanto é que o Já foi embora, né? Ele já foi embora, já tem mais de uma semana, e os torcedores do Goiás ainda falam no nome do Já, né? Dando a entender que o Já está fazendo falta. E o Já, na verdade, já sempre foi criticado no Goiás. É um jogador que só tem velocidade. Eu, na minha opinião, sou muito mais o Pedrinho, mas o Pedrinho está numa fase muito. Não está numa fase boa. Ele não tá assim. A jogada dele não está encaixando. Ele jogou o último jogo, né? O Daniel Paulista está dando, né, muita oportunidade para ele, está dando crédito para o Pedrinho. Agora o Pedrinho precisa de se ajudar, beleza? E eu gostaria de estar falando aqui também do Luizão. O Luizão, ele chegou muito bem. O Luizão, inclusive, fez 2 gols de cabeça. É um jogador que, no começo do campeonato, até no final, até quase no finalzinho, né, antes de chegar na semifinal, ele estava muito bem, o Luizão. Mas de 2, 3 jogos para cá, ele tá falhando muito. A característica mais boa dele, que é a jogada aérea, ele não está conseguindo desenvolver bem. A Napolina, no último jogo, teve 4 bolas alçadas, o Goiás não ganhou uma. O Lucas Ribeiro também tem responsabilidade nisso. Mas de 3 jogos para cá, eu tô percebendo que o Luizão tá falhando um pouco. E o que acontece? Eu, na minha opinião, se eu fosse o Daniel Paulista, eu já colocava era o Luiz Felipe. O Luiz Felipe, toda vez que entra no Goiás, ele entra bem. Toda vez que precisa da atuação do Luiz Felipe, toda vez que ele entra, ele supre bem. Ele entra muito bem na zaga do Goiás. Então essa pode ser uma mexida do Daniel Paulista. Beleza? Porque se a gente está sentindo, se o Daniel Paulista está sentindo que o Luizão está perdendo a confiança, ainda mais numa final, é melhor trocar. O Luiz Felipe está acostumado com clássicos, né? O Luiz Felipe, para mim, eu colocava, para mim é o momento do Luiz Felipe entrar no Goiás, na zaga do Goiás, beleza? Pessoal, e uma informação, né? Uma informação até boa, né? Que o Goiás está
tentando contratar o Felipe Clemente, é um jogador do Gama, é um jogador forte, é um centroavante, aquele centroavante que sai muito da área, centroavante rápido, habilidoso. Ele tem as características do Aloysio. Acho que muita gente, assim, os meninos mais novos hoje, não vai saber quem que é o Aloysio, não vai lembrar do Aloysio no Goiás, mas é um jogador forte, é um jogador que arrasta, é um jogador que arrasta para o fundo, é um jogador muito bom. Ele era do América Mineiro, né, da base do América Mineiro. E se essa contratação for confirmada, é uma aposta muito boa. É uma aposta, mas é uma aposta muito boa que pode muito bem dar certo. Eu já vi ele jogar tanto na base do América Mineiro, eu lembro dele, na Copa São Paulo, como contra o Gama, no Gama. O Goiás jogou contra o Gama, eu vi os dois jogos, os dois jogos não, eu vi o jogo lá em Brasília, e esse jogador, ele é muito bom mesmo. É um jogador muito bom, dá muito trabalho para zagueiro, e que o Goiás venha, né, confirmar essa contratação. E pessoal, e falando aqui de esquema de jogo, muitos cronistas aí dando, né, como se diz, dando seu pitaco, acreditando que o Goiás, que é melhor o Goiás entrar no 4-4-2. Eu, na minha visão, assim, para mim a melhor forma do Goiás jogar é no 4-3-3, da forma que vem jogando desde do primeiro jogo do Campeonato Goiano. O único jogo que o Goiás jogou no 4-4-2 foi lá em Brasília, na Copa do Brasil, contra o Gama. E não deu muito certo, não foi bem. Que o Daniel Paulista colocou o Lucas Lima como quarto homem de meio de campo. E ele não voltava para marcar, o que acontecia? Ficou um buraco. Ficou um buraco na direita ali, entendeu? E ficou um corredor que não tinha marcação, só tinha um lateral marcando. Que o Lucas Lima não tem força de marcação, beleza? E como o GG, né? O GG já tá bem fisicamente, já tá bem, a contusão dele já foi cicatrizada, já tá treinando, já tem uma semana que ele tá treinando. Na minha opinião, na minha humilde opinião, o meio de campo do Goiás tem que ser o Lourenço, o GG e o Felipe Machado. Não tem para onde correr, não tem para onde ir. Se o Lucas Rodrigues tivesse bem, tivesse apto a jogar, não tivesse contundido, era o Lucas Rodrigues, o Felipe Machado e o Lourenço. Mas jamais jogar no 4-4-2, que não vai dar certo, ainda mais esse jogo contra o Atlético. O Goiás precisa das marcações encaixadas. E o Pedrinho com certeza vai conseguir desempenhar o seu futebol, né? Com o Pedrinho no time, vai encaixar aquela mesma marcação, né? Aquelas mesmas linhas altas. O Goiás faz aquela linha alta, marca, joga com as linhas altas o tempo todo, né? Naquela marcação sob pressão o tempo todo. E com certeza essa é a melhor forma do Goiás enfrentar o Atlético Goianiense lá no Antônio Ascioli, beleza? Pessoal, então é isso. Eu gostaria de estar passando para vocês que o Goiás venha fazer um belo jogo e venha ganhar. E eu quero destacar outra coisa aqui, esse negócio de vantagem, de jogar o último jogo em casa, e só ter essa vantagem de jogar o último jogo em casa, isso aí para mim não é vantagem. Muito pelo contrário, às vezes pode ser até um tiro no pé. Por que pode ser um tiro no pé? Pode acontecer do Atlético ganhar lá de 1-0 e armar uma retranca aqui, ó. O Goiás vai ter que jogar redondinho lá no Antônio Ascioli, tentar a vitória. Porque não adianta. O Goiás perdeu de 1-0. Se o Goiás perder de 1-0, ele tem que fazer um gol aqui para ir para os pênaltis. Entendeu? Esse negócio aí de vantagem, de jogar da vantagem ser só de jogar o último jogo em casa, isso aí não adianta para nada. Para mim isso aí não é vantagem. Para mim não é vantagem. Que às vezes se o Goiás fosse fazer o primeiro jogo aqui na Serrinha
e o último jogo lá no Antônio Ascioli, para mim era até melhor um pouco, porque quem sabe o Goiás não ia fazer a vitória aqui, ganhava de 1-0, 2-0, que vai cair para cima, né, com o apoio do torcedor. É o que vai acontecer lá no Antônio Ascioli. O Atlético vai para cima do Goiás. O Goiás tem que ficar muito esperto nesse jogo. O Goiás não pode perder esse jogo de jeito nenhum. Nem de um, nem de dois, muito menos de dois. Beleza? O Goiás tem que tentar segurar o jogo lá e até ganhar. Se o Goiás fazer 1-0 lá e vir para cá para tentar um empate aqui, aí tudo bem, né? Aí tudo bem. Aí no contra-ataque faz mais um, beleza. Mas essa questão aí de o Goiás tem a vantagem era antigamente, que se o Goiás empatasse lá, empatasse aqui, era campeão. Ou se o Goiás ganhasse de 1-0 lá e perdesse de 1-0 aqui, era campeão. O último jogo em casa. Agora não tem vantagem nenhuma, não. A vantagem que tem é de jogar o último jogo em casa, mas eu não vejo muita vantagem. De repente, se o Goiás jogasse o primeiro jogo aqui, ganhasse de 1-0, 2-0, ia levar a pressão lá pro Atlético, entendeu? Mas não existe, não existe. Para mim não existe vantagem mais no Goiano, na final do Goiano. O Goiás fez, eu acho que foi uns 5 ou 6 pontos na frente do Atlético. Não está tendo vantagem nenhuma. Muito pelo contrário. O Atlético vai fazer uma pressão lá no campo deles, lá, tentar ganhar o jogo. E se eles ganhar, o Goiás vai vir com a pressão de tentar virar o jogo, beleza? Então isso não é vantagem. Isso não, eu não vejo vantagem nisso aí. Tranquilo? Pessoal, então é isso. Eu quero agradecer a você. Muito obrigado por você estar acompanhando nossos vídeos, por você estar compartilhando. Eu agradeço muito. E essa é uma forma de você nos ajudar, de compartilhar, de se inscrever no nosso canal, de mandar sua pergunta, beleza? Muito obrigado e tchau, tchau.